Fala família Palmeiras, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Quarta-feira bem agitada. Palmeiras já anunciou logo na manhã o seu novo atacante Ramon Sousa. Além disso, estou trazendo um corte com essas últimas notícias aí do Verdão. Será que Richard Rios vai mesmo para Roma? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí falando sobre o atacante e vamos para o vídeo. Viu-se a necessidade de correr de novo nessa bola. E aí, o que foi muito bom para o Palmeiras é que o Nottingham Forest ele não estava nos planos. Era um jogador que estava lá para negócio, né? Tinha um contrato longo até 2029. E aí o Palmeiras está pagando 12,5 de euros, mais bônus ali e tal, metas atingidas, vai chegar a 14 a operação total. Dá uns 90 milhões de reais. O Nottingham pagou 11 quando fez a negociação com ele, né? E assim, uma pessoa muito importante do Palmeiras, muito próxima ali na comissão técnica, me disse que a escolha foi porque ele é um jogador tático, um jogador que te dá mais opções e é um cara que tem um entendimento tático muito grande e é um jogador de força física, ou seja, um jogador que está bem fisicamente e que tem isso como característica. Então, o Palmeiras contrata um jogador que é uma aposta também, que é 25 anos, é bem da cultura de contratações do Palmeiras, jovem jogador, já experiência fora, é de seleção. E aí, o Gustavo Gomes passou a mão no telefone e falou assim, ó, vem jogar com o pai. Que moral, é? Venite a jogar com tu papá. E aí, tipo, o moleque falou, eu vou agora, é pra já. Então, assim, é legal porque você vê o engajamento, claro, da direção, do departamento de análise de mercado que mapeia os jogadores, né? O Palmeiras que tem dinheiro, né? O presidente Leila, o ok do Abel, mas você vê o envolvimento do capitão do time nessa parada de chamar o cara e falar, ó, vem aqui tem estrutura, aqui você vai jogar, aqui vai ter grandes competições, tem um grande treinador, vem. E aí o negócio se deu rápido até. E é legal ver jogadores que têm essa liderança atuantes, né? Contribuindo para o time, não só dentro de campo, não só ali pela questão técnica e na conversa com os companheiros, com o árbitro, mas exerçam uma liderança também dentro do clube, né? A gente cobra tanto, né, que o jogador seja mais engajado, tenha voz. Então é muito legal ver isso. E no Palmeiras a gente vê isso não só com o Gomes, mas também Marcos Rocha, né? O Everton. Esses jogadores, esse núcleo ali, eles têm esse posicionamento que é bem interessante. Ô, PVC, chegando então mais um atacante, né, para repor uma saída pesada, que é a do Estevão, tem o Paulinho também, mas mais na posição do Estevão. Os últimos números não são tão atraentes assim. Pelo clube inglês, pelo Nottingham Forest, na temporada foram 23 jogos, 4 como titular, 3 assistências e nenhum gol. Como é com que status chega esse jogador nesse momento para o time do Palmeiras? Mentira, perdão, deixa eu corrigir. 3 gols e 1 assistência, perdão. Corrigida aqui a minha informação. Mas ele fez 19 jogos na Premier League, sendo um como titular. É aquilo que eu falei, a gente contrata o jogador estrangeiro que eles não querem. A lógica é essa. Também era, nesse ponto em 92 também era. O Miller voltou para o São Paulo quando o Torino não queria. Mas o Torino era um clube médio da Itália. Eu acho importante, porque precisa começar a montar o time novo, mas é mais uma montagem, de novo, de uma equipe do Palmeiras que está no processo de transição. A temporada é uma temporada de transição. É uma temporada com risco de terminar sem ganhar título nenhum. Você mudou o time titular do jogo contra o Chelsea. Vamos lá. O Everton. Giai não existia um ano atrás. Giai. Mikael, Bruno Fux, Emi Martinez, Alan Estevão, Facundo, Vitor Roque. 7 jogadores não existiam um ano atrás. Então, já tocamos nesse ponto no começo do ano, é um outro time do Palmeiras, que está sendo remontado, e que tem que ter sucesso nos próximos 5 anos, como teve nos últimos 5. Mas dá trabalho para fazer isso. Tem adaptação. O Vitor Roque está demorando para jogar o que ele pode jogar. A gente acha que ele pode jogar. O Facundo tem altos e baixos, virou um jogador mais tático do que o talento que resolva jogo. O Alan está ganhando posição porque o Veiga e o Maurício não estão rendendo.
o Ramon Sousa vai ter que entrar no time, se adaptar rápido e sair jogando. Mas ele não conseguiu fazer isso na Inglaterra. Vai ter que fazer no Brasil. Hoje a Pimba já anunciou Ramon Sousa, paraguaio atacante, né, Massa? Sim, atacante. Olha, ó, bom é do jogador. Verdão. Ramon Sousa é o novo atacante do maior campeão do Brasil. Bienvenido, hermano. Naquele auge físico que Arnaldo tanto ama, 25 anos, na flor da idade. Perfeito. Né, E aí? O Ramon Sousa é um jogador que teve bastante destaque, paraguaio, da seleção paraguaia e tal. Um jogador que se destacou bastante no Tajeres, quando jogava com o Garro, foi para o Nottingham e não rendeu, né? Na Premier, os números dele são fracos, entrava muito... 23 jogos, 3 gols e uma assistência. Deles são fracos, entrava muito... 23 jogos, 3 gols e uma assistência só, é pouco, né? Ele entrava muito, às vezes, mas no finalzinho, faltando 3, 4, 5 minutos, né? Mas é um jogador para jogar com o lado esquerdo com o pé direito. Agora, eu acho bom jogador, assim como eu acho que é o Facundo, assim como eu acho que o Felipe Anderson é muito mais jogador do que estava jogando, assim como eu acho que o Vitor Roque também é muito melhor do que está rendendo, o Maurício, o Veiga, que foi abduzido. Bom, enfim, em termos de contratações, janelas de saída e entrada, tem uma informação do Gustavo Soler, nosso Gustavo Soler aqui do Grupo Bandeirantes, que é a testosterona da notícia, ele está sempre em cima, e ele deu a informação de que tem na mesa, a mesa do Palmeiras está uma proposta da Roma de 30 milhões de euros pelo Richard Rios. 30 milhas mais uns 3, 4 de bônus, o Palmeiras vai fechar, tá? Aí você começa a ver. Piquerez. Também tem umas massagens assim no Piquerez, como é que vai, como é que não vai, tá? O Veiga. Também há rumores de que talvez tenha proposta. Nenhum deles tem proposta, tá? O único que tem proposta é o Richard Rios, de acordo com a informação do Gustavo Soler, nosso companheiro aqui da casa. Então, de saída, contratação, chegada, tá? Esse é o panorama. Agora, a impressão que eu tenho... Sabe quando o sujeito compra um sítio e ele gosta de pescar? Então, ele faz um lago no sítio. Aterra lá, faz o lago bonitinho e começa a criar tilápia. Tilápia é um peixe simples, tal, gostoso. Já comeram tilápia? Eu não posso comer, eu sou alérgico, mas dizem que é bom. Beleza. Então, imagina que esse sítio foi o Palmeiras que fez. Foi lá, comprou a terreno, fez lá o rio, laguinho e tal, e, eu ia dizer, plantou tilápia. E começou a criar tilápia. E 3 dias depois, o dono vai pescar, então sai um bagre. Pesca de novo, outro bagre. Porque o Palmeiras está virando um bagrário. Se você olhar, cara, um bagrário, porque ninguém presta mais. E eles são ruins? Não são. O elenco é o melhor que o treinador já teve na vida dele. Inclusive no Braga, no PAOK, no AOK, aonde for. Entendeu? Ou se muda essa questão. E eu tenho estudado isso. Bernardinho, LeBron James, Federer, Nadal. Essas grandes figuras do esporte que não estão no futebol... Eles falam muito sobre cegueira da vitória, sabe? Eu vou tratar desse tema hoje lá no meu canal Raiz à noite. E Leila, Barros e Abel precisam tirar o óculos escuro. Não dá para você terminar o Campeonato Mundial dizendo assim, cumprimos nossa meta, vamos para casa. Não dá, porque se abriu um outro campeonato. Não dá para um treinador do tamanho que ele tem errar em 2 jogos de 4 no Campeonato Mundial. Então, é preciso corrigir rumo, né? Tirar os óculos escuros e transformar o bagrário, de novo, numa criação de tilápia, pelo menos, né? Tá? Então, isso é que pesa, que está sobre as costas da instituição. Pelo menos da porta da academia para fora. Essa era a minha pergunta. Porque dentro o cara pesca, é um bagre e ele acha que é tilápia. Tá tudo certo. Dentro. Não vai mudar nada. Se perder do Corinthians, não vai mudar nada. O Abel só sai do Palmeiras se ele quiser. Isso é um problema agora. Por que é um problema? Como é que você lida com
o sucesso para se manter no topo. Não é? Porque eu fico imaginando a presidente Leila Pereira na seguinte situação, mas, poxa, o cara ganhou 10 títulos. Tudo bem, faz 1 ano e meio que não está rolando, faz 1 ano que ele passou a ter os reforços. Será que não vai melhorar? Vai melhorar, mais fácil, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E você fica nesse vai melhorar. O Anderson Barros é capaz de chegar na Abel e falar, meu irmão, como dizem os cariocas, né? Meu irmão, o que você fez contra a Inter de Milão, contra o Inter Miami? O Anderson nem a pau. A Leila pode falar, porque eu acho que ela tem Então, a Leila pode, mas ela... é perfil dela falar isso. Falar, você errou taticamente. Quem teria que falar com ele a respeito disso é o Anderson Barros. Sim. Ele é o diretor executivo. Na teoria é ele. Né? E causa essa aflição na torcida do Palmeiras. Mas aí, Bassá, a sensação de que ninguém cobra ninguém lá dentro. Mas aí eu não acho que esteja certo. Mas eu acho Quem está que... certo? Não entendi. Não acho, o que eu vou falar, não acho que seja correto que o Anderson Barros não cobre o Abel, ou não consiga cobrar o Abel, enfim. Não é cobrar. Mas é compreensível. Ah, claro que é. No seguinte sentido. Isso é. O Abel vai falar, você vai querer conversar de futebol comigo, ô Anderson Barros? Ô Leila, você vai querer falar de futebol comigo? Eu sou o cara que está aqui, desde que eu cheguei aqui, o Palmeiras ganha um título por semana. Só que ele não era nada quando chegou aqui. Eu sei, mas agora essa humildade tem que partir dele. Mas eu vou dizer mais. Porque é uma outra será que o Anderson palavra... Barros é o cara que vai dizer? Ele pode falar, não gostei, mas... Não é. Mas, não é. O seu ponto mas é do bom. ponto de vista tático e técnico, ele não tem o que dizer. Mas não é só isso. Deveria ter. Ele tem que ter noção que ele tem que melhorar o time. É isso sim. Olha o que ele tem na mão aqui, ó. Eu tô aqui, Vitor Roque, 154 milhões, Paulinho, 109, Ramon Sousa, 76, Facundo, 69. De atacante, apenas em 2025, são 410 milhões. Abel, você tem 410 milhões em direito econômico no seu ataque, 4 jogadores, eu sei que um não vai poder ser utilizado. Eu preciso que você faça um pouco mais de jogo ofensivo. Você tem qualidade, você tem um monte de peça para fazer. Eu te dei os caras aqui. Agora faz acontecer. A cobrança tá com ele, cara. Não tá com a Leila. Não, a tá cobrança com o eu entendo, mas eu duvido o Anderson Barros ou ninguém. Quem que vai poder falar de questões táticas com o Abel? Ou eu entendo o seu ponto. De quanto ele consegue controlar o time e tudo mais. Esse é um dos pontos que torna a instituição cega. Com as vitórias. Mas é difícil. Mas não pode. Você pode pegar outros caras. Muita gente fala do Simeone no Atlético de Madrid. Quem é que vai cobrar o Simeone lá? Outra coisa que eu aprendi nesses 2 dias estudando esse tema para fazer a live hoje à noite. Outra palavra que aparece muito forte. Uma delas é humildade. A segunda é aprender com as derrotas. Isso é legal. Algum sinal deste ano e meio, pelo menos pelas declarações da Abel, de que ele está atento a isso? Essa é uma boa questão. Essa é uma boa abordagem. Não há sinal, cara. Não há sinal, porque a derrota contra o Flamengo foi porque estava 2 centímetros impedido. A derrota para o Botafogo foi porque a bola bateu na mão do Gomes. Estava 3-1 para o Botafogo. Certo? Mas eu sou nessa dificuldade que você está. Vai lá. Só para concluir, Vessa. E a derrota para o Botafogo no Allianz Parque foi porque o Rocha foi expulso. E o time ficou com 1 a menos. Então, pelo menos externamente, ao falar sobre o tema, não há esse reconhecimento. O reconhecimento foi do jogo contra o Inter Miami. Ainda assim, ele fala no segundo tempo, não. Só que o time tomou o segundo gol no segundo tempo. E só empatou porque o Inter Miami é um time de Globetrotters. É um time festivo, né? Também estratégia contra o Chelsea e a falta de qualidade e assertividade na hora de fazer os gols. O Vess é bom nisso. Lembre aí quando foi a última vez que o Palmeiras fez um gol no primeiro tempo. E não é só contra o Chelsea, contra o Inter Miami, contra o Botafogo. Tem sido assim. Agora, o que você acha que vai acontecer? No nada. Palmeiras? Se não acontecer nada, estamos mal, né? Não vai acontecer nada em termos de trabalho, nada. Não, zero. Mas alguma coisa precisa mudar. Precisa mudar. Vai ter que partir do próprio Abel. Vai ter que partir do Abel.
Veja, como é muito fechado, né? O Barros escolhe 1 ou 2 para dar entrevista e é um direito inalienável que ele tem. Ele escolhe e fala com quem ele quiser. Porém, como ele fala com pouquíssimas pessoas, veja, a última entrevista dele foi agora, depois da final contra o Corinthians, do documentário, aonde ele diz o seguinte, o Anderson Barros. Tem uma frase dele que é impactante. Nós sabemos como fazer a coisa funcionar. Então, você percebe que não há, na minha visão de fora, olhando para isso, essa humildade de olhar que você está num outro ambiente, cara. Entendeu? Quando o Palmeiras começa a ganhar... Vessa, você é bom de data. Em 2021, onde estava o Botafogo? 21, acho que era a Série B ainda. Série B, certo? Primeiro aspecto. Qual era o rival do Palmeiras? Naquela época, até o Santos jogava melhor que o Palmeiras, lembra? Sim, tanto que o Da Santos final, vai da pra primeira final Libertadores? Isso. E o Santos era favorito para ganhar aquela final. Então, o ambiente do futebol era outro. Brasileiro era outro. Hoje você tem SAF no Galo, SAF no Cruzeiro, SAF no Bahia, SAF no Botafogo. Times que se estruturaram. E a diferença do Palmeiras para esses times, daquilo que o treinador entrega para o jogo, caiu muito. Caiu, Chega a ser igual. Mas a diretoria entendeu e está dando 410 milhões de atacante para ele. Então, a diretoria aí, entendeu. Esse é o aspecto que a Leila Pereira ser fez justo. a leitura do ano passado. Fez, Lembra da declaração claro. dela? Não gostei. Não gostei do e jeito que vamos, foi. E a gente vai... E a Vai ao gente mercado vai e fazer acabou. a coisa mudar. Certo? Nós estamos em julho. Mudou. Não, até O agora... Palmeiras continua perdendo jogo grande. O Palmeiras está muito bem na Libertadores, como sempre. Melhor Classificado. Melhor campanha, como quase sempre. Se não é a primeira, é a segunda. Isso não mudou. O aspecto, o espectro do trabalho continua, né? Classificado na Copa do Brasil. Ganhou dos concorrentes. O único time de Série A era o Ceará e o Palmeiras ganhou os 2 jogos. São bons argumentos, né? São bons argumentos, mas quando você vai resolver e decidir contra times que estão do teu tamanho, deixa a desejar o trabalho de campo, porque a desculpa passa a ser a bola na mão do Gomes, ou 2 centímetros de impedimento. E não há uma autocrítica dos 2 primeiros jogos nas Copas fora. Foram péssimos. Eu estava lá contra o Botafogo. O Palmeiras perdeu o jogo. Chegou a empatar e perdeu o jogo, né? Então, aí ou vai partir do treinador, o treinador vai partir para esse trabalho dele íntimo, né? Ou Leila e Barros precisam dar uma, entre aspas, chacoalhada no ambiente lá dentro para que se faça essa autocrítica. Porque se não fizer, se continuar do jeitinho que está, o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo no Maracanã e não vai ganhar o jogo. Porque se pensa desta forma. Poxa, mas ganhar do Flamengo no Maracanã é duro. É duro mesmo. Mas para ganhar o Campeonato Brasileiro agora, do jeito que se impõe, ainda mais tendo a quantidade de jogos que vai ter julho e agosto, você precisa jogar mais futebol. Vou trazer uma matéria do GE aqui agora, falando sobre essa volta do Palmeiras após o Mundial de Clubes. Abre aspas, sem Estevão e Paulinho, com possível reforço, como o Palmeiras volta ao Brasil após queda na Copa. Abel Ferreira terá problemas para resolver de forma imediata para dar sequência na temporada. A delegação do Palmeiras chegou no último sábado para dar sequência a uma temporada que tem muita coisa em jogo. Mas essa volta já será com alguns problemas para Abel Ferreira resolver. Além de Estevão, que já foi para o Chelsea e não joga mais pelo Verdão, Paulinho também não jogará ainda mais nessa temporada. Além disso, ainda não sabe quando terá a volta de Murilo. Numa fala de Abel Ferreira, entre aspas, ele falou: "Vamos trabalhar nossa equipe, não temos uma bola mágica na mão." Limitou-se a dizer Abel sobre os problemas que terá de agora em diante pela frente. O treinador já avisou a diretoria que precisará de reforços devido à saída de Estevão e à ausência de Paulinho. Por isso, o clube já tem conversas com Ramon Sousa, do Nottingham Forest da Inglaterra, e topa pagar cerca de 70 milhões de reais pelo jogador. Em contrapartida, ainda pode perder atletas nessa janela de transferências.
Richard Rios é um nome que desperta interesse de clubes europeus, mas o clube não aceita abrir negociações por menos de 30 milhões de euros. O Palmeiras segue vivo em todas as competições no calendário nacional, na Copa do Brasil e na Libertadores, e está nas oitavas de final, enquanto ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o próximo duelo pelo Brasileirão ainda não tem data definida, mas a CBF deve detalhar nos próximos dias. Enfim, foram algumas informações aqui do GE, né? Vamos ver como o Palmeiras vai agir nesse mercado, se Ramon Sousa realmente vai chegar, se vai ter saída de Rios, se Vanderlan pode sair, pode ser negociado, pode contratar alguém para a lateral esquerda. Enfim, saberemos isso no decorrer dos próximos dias. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!